Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, convido você a embarcar numa pequena viagem reflexiva por um capítulo marcante da história de Moçambique, um país que, após séculos de colonialismo, buscou moldar seu próprio destino, enfrentando desafios e contradições. Vamos desvendar a história de uma instituição que, para muitos, simboliza a própria essência de um tempo, e para outros, a promessa de um novo começo, o Serviço Nacional de Segurança Popular, o SNES. Parte 1, o legado de uma guerra e o nascimento de um guardião. Imagine Moçambique em 1975, recém-independente após 470 anos de domínio português. A Frelimo, o movimento de libertação, assumiu o controle do país, apesar da existência de outros partidos políticos e pedidos de referendo ou eleições. Seu líder, Samora Machel, proclamou Moçambique como o primeiro país verdadeiramente marxista-leninista em África. Essa nova era trouxe consigo uma ditadura do proletariado, com a nacionalização de instituições, negócios, indústrias e terras, e a confiscação de propriedades. Milhares de colonos portugueses qualificados deixaram o país. Nesse cenário de fervor ideológico e de grandes transformações sociais, foi criado o Serviço Nacional de Segurança Popular, SNES. Instituído por Decreto-Lei em 11 de outubro de 1975, o SNES não era apenas uma polícia de segurança comum, ele foi concebido como o órgão punitivo do regime marxista da Frelimo. Sua missão era clara, proteger não só o Estado, mas também o Partido Frelimo e sua doutrina marxista-leninista. A lei de sua instituição deixava explícita essa ligação e sua participação na mobilização política e ideológica. A sombra soviética e a rede capilar. Para cumprir sua missão, o SNES buscou inspiração e apoio. Com a ajuda da KGB soviética e da Stasi da Alemanha Oriental, Moçambique estabeleceu sua própria organização de segurança. Conselheiros soviéticos e do leste europeu forneceram expertise em áreas como vigilância, repressão à dissidência interna, operações de contra-espionagem e técnicas de interrogatório, que foram prontamente adotadas. O SNESP foi moldado por esses modelos. A autoridade superior do SNESP era o Departamento de Segurança da Frelimo, supervisionado por Armando Buza. O primeiro diretor do SNESP foi o general Jacinto Veloso, que também serviu como Ministro da Segurança do Estado de 1975 a 1983. Veloso, um português branco que desertou para a Frelimo em 1963, era uma figura próxima de Samora Machel, organizando missões diplomáticas confidenciais e operações especiais. Na década de 1980, o SNESP também foi liderado pelo coronel Sérgio Vieira, que foi Ministro da Segurança de 1984 a 1987 e responsável pelo Departamento de Segurança da Frelimo desde a independência. Uma das partes mais extensas do SNESP era a vigilância popular. Esta era uma vasta rede de voluntários que monitorava fábricas e aldeias para identificar e combater espionagem, sabotagem ou qualquer forma de perturbação econômica. Em alguns locais de trabalho, mais da metade da força de trabalho pertencia a esses grupos. Em 1978, os serviços de migração, antes parte do Ministério do Interior, foram transferidos para o SNESP, ampliando seu alcance. Parte 3. Mão de ferro e os campos de reeducação. A atuação do SNESP foi marcada pela repressão política severa. Centenas de milhares de pessoas foram encarceradas nos chamados Centros para a Descolonização Mental, ou campos de reeducação, que possuíam um regime extremamente severo. Estima-se que pelo menos 300 mil pessoas foram detidas nesses campos, e 75 mil foram executadas publicamente como reacionários, comerciantes do mercado negro e contra-revolucionários. As fontes descrevem prisões arbitrárias, torturas e execuções. Um exemplo notório é o caso do Dr. José Chicoarra Massinga, um ex-funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros que foi preso em 1981 por ordens do setor de segurança da Frelimo. No BO, Brigada de Operações, uma cadeia de máxima segurança e reduto do SNESP na Machada, Massinga foi torturado, chambuqueado e eletrocutado por Sérgio Vieira. O próprio Massinga descreveu não conseguir andar devido às dores nas nádegas, e que o espancamento era uma atividade diária. Ele foi libertado em 1985, mas outros presos sob as mesmas alegações em 1981, como Fernandes Batista e Josias de Lhacama, foram assassinados por ordens do Departamento de Segurança da Frelimo. Até mesmo figuras importantes dentro do partido, como Joaquim Chissano, foram alvo das maquinações do SNES. Sérgio Vieira teria orquestrado a prisão de Chissano sob a alegação de colaboração com os imperialistas. Chissano chegou a ser levado para a Ilha da Chefina e interrogado. Parte 4. Desafios e operações polêmicas. Apesar de seu sigilo operacional, o SNESP teve momentos de grande publicidade e, também, de grandes escândalos. Uma de suas maiores conquistas divulgadas foi o desmantelamento de uma rede da CIA em março de 1981, que resultou na expulsão de 4 diplomatas dos Estados Unidos. Contudo, nem tudo foi sucesso para o SNESP. Em 5 de novembro de 1981, o próprio presidente Samora Machel criticou publicamente os métodos do serviço, resultando em uma grande purga de suas fileiras.
Em fevereiro de 1982, mais de 400 agentes teriam sido saneados. A deserção de Jorge da Costa para a África do Sul em junho de 1982, que alegou não querer apoiar a dominação soviética em Moçambique e revelou planos do ANC coordenados com o SNESP, foi um duro golpe para o serviço. O SNESP também foi implicado em operações especiais externas que geraram escândalos internacionais. Paulo Oliveira, um ex-representante da RENAM na Europa Ocidental e agente do SNESP desde 1979 com o codinome Alcine, revelou em seu livro de memórias que o assassinato de Evo Fernandes, secretário-geral da RENAM, em Lisboa em abril de 1987, alguns anos antes, em abril de 1988, segundo uma fonte, foi planejado por Sérgio Vieira. Além disso, a morte de João Ataíde, ex-embaixador moçambicano em Paris que aderiu à RENAM, e Mateus Lopes, José Alfredo da Costa, no Malau em novembro de 1987, alguns meses antes, segundo uma fonte, foi atribuída a agentes do SNESP enviados propositadamente ao país vizinho. No caso de Mateus Lopes, oficiais da D13, a Divisão de Operações Externas do SNESP, teriam dito que ele era um agente gasto e queimado que o SNESP decidiu eliminar. Campanhas de desinformação foram montadas para atribuir essas mortes a serviços secretos sul-africanos. A morte de Samora Machel em um acidente de avião em outubro de 1986 também revelou uma falha de segurança evidente para o SNESP. O declínio e a dissolução. A prolongada guerra civil e as mudanças no cenário global, com o fim da Guerra Fria, impulsionaram a necessidade de paz em Moçambique. A partir de 1989, reformas políticas começaram a tomar forma. A Frelimo abandonou a ideologia comunista, aceitando a democracia multipartidária e uma economia de mercado. Um dos momentos mais cruciais nesse caminho para a paz foi a dissolução do SNESP. Essa foi uma das condições expressas pela RENAM para a assinatura do Acordo de Paz. A decisão de desmantelar o SNESP foi tomada em julho de 1991. O SNESP foi substituído por um novo órgão, o Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS. A proposta era que o SIS fosse um serviço desideologizado, focado na segurança nacional e não na proteção de um partido político. O acordo de paz entre o governo da Frelimo e a oposição da RENAM foi finalmente assinado em outubro de 1992. Parte 6. As cicatrizes e o caminho adiante. A dissolução do SNESP marcou o fim de uma era de forte controle ideológico e repressão em Moçambique. O país, que em 1995 era considerado a nação mais pobre do mundo, com mais de 40% de sua população refugiada ou deslocada em 1992 e mais de 1 milhão de mortes na Guerra Civil, começou um processo de reconstrução. Com a renúncia ao marxismo e a abertura para a democracia e o mercado, prédios e terras de igrejas foram devolvidos, armas confiscadas foram retornadas aos sobreviventes, as fronteiras foram abertas, missionários foram bem-vindos e a liberdade religiosa foi anunciada pela primeira vez na história de Moçambique. No entanto, o legado do SNESP e os anos de perseguição ainda reverberam. A RENAM, por exemplo, ainda hoje acusa as autoridades de perseguição e assassinatos secretos, embora o SIS se defenda, afirmando sua nova missão e que não protege o partido, mas sim a segurança nacional, não tem autoridade para efetuar detenções e mandar para a prisão. As 2 décadas de doutrinação marxista criaram uma sociedade onde a vida era considerada barata, violenta e curta. A história do SNESP em Moçambique é um poderoso lembrete de como as instituições de segurança, quando atreladas a ideologias partidárias e sem mecanismos de accountability, podem se tornar instrumentos de repressão brutal. Sua dissolução, embora uma condição para a paz, simboliza um esforço em direção a um futuro diferente. É como o desmonte de uma fundação antiga e fraturada para construir uma nova, mais resistente e adaptada aos desafios de um país que busca curar suas feridas e florescer, mesmo com as cicatrizes do passado ainda visíveis. Um processo contínuo de cura e reinvenção para uma nação resiliente.